Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí uma aula de revisão. Durante essa aula, nós estaremos revisando o conteúdo para diagnose de gramática que vocês farão depois de amanhã, dia 9 de. Ia falar dezembro, dia 9 de outubro. Lembrando que na última sexta-feira nós fizemos uma revisão durante a live, que foi uma revisão bastante extensa, com vários exemplos, vocês participando e, enfim, até produzimos o material que vocês foram falando e eu fui complementando. E em virtude disso, essa aula de agora, com essa revisão, ela será mais objetiva, tá? Então, nós vamos focar aí nas partes mais importantes, mais relevantes aí, tanto para concordância nominal quanto para concordância verbal, tá? Não vai ser extensa assim como foi a que nós fizemos durante a live, até porque durante a live é mais tranquilo, tem toda a interação, tem vocês participando, e aí nós, né, sempre vamos aí construindo e elaborando exemplos em cima da conceituação. Eu sempre comento com vocês que não é tão produtivo memorizar, decorar, né? O decoreba, entre aspas, aí, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa revisão. Meninos, opa, eu fui no slide errado. Eu fui em uso dos porquês. O uso dos porquês não é de vocês, tá? Concordância nominal. O que é concordância nominal? É quando tem a adaptação, ou seja, o encaixe aí dos nomes aos outros, de forma que harmônica. Isso com relação às flexões das palavras. O que são flexões das palavras? O que é uma palavra flexionada? A palavra, quando flexionada, ela pode estar no feminino, ela pode estar no masculino, ela pode estar no plural, ela pode estar no singular. Então, depende muito da flexão em que ela for colocada. Então, essas flexões, elas se referem a gênero e a número. Eu sempre gosto de utilizar a palavra gênero e número, porque aí não precisa você ficar explicando o que é um e o que é outro. Então, eu sempre peço para vocês também, né, sempre ligarem gênero ao que? Feminino e masculino, e número a plural e singular. Então, o que nós temos aí? Dentro da concordância nominal, os nomes, eles vão ser flexionados, eles vão ser adaptados de acordo com as flexões de cada palavra. E aí, né, como que elas se relacionam aí dentro das orações, né, dos períodos, tá? Então, vamos ir para esse exemplo aí que eu gosto muito. Aqueles dois meninos estudiosos leram livros antigos. Então, aí nós temos pronome numeral, adjetivo e adjetivo. Concordância nominal, o próprio nome já diz, né? Nome. Vai ter a concordância dos nomes. E aí depois nós temos a verbal, que é dos verbos em relação ao sujeito. Mas aqui na concordância nominal, nós temos aí a harmonização dos termos, das palavras. Eles precisam se encaixar. Então aí, o que nós temos aí? Nós temos o gênero predominante aí é o masculino. Aqueles dois meninos estudiosos leram livros, que está no masculino, inclusive, antigos. Todos aí se harmonizaram diante do gênero e do número. O gênero masculino e o número é o quê? O plural. Ótimo. Primeira informação. Então, nós temos que fazer essas concordâncias entre os números, né? Não numerais, tá? Entre o número, né? Se é plural ou singular, e o gênero, que é feminino e masculino. Meninos, o que tem que ser observado dentro da concordância nominal? Como eu havia dito anteriormente. As flexões.
Então, é assim, ó, o que combina. Então, tá combinando? Tá todo mundo no mesmo eixo, né? Ou seja, tá todo mundo harmonizado? Ok. É a regra inicial, né? Vocês precisam saber sobre concordância nominal. Vou passar para um próximo slide aqui. Esse aqui da regra geral. O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero e número com o qual o substantivo se referem. Então, tá concordando com o substantivo principal que ele tá fazendo referência? Aí você vai montando aí a concordância, ou seja, você vai escrevendo, ou você vai corrigindo, ou você vai analisando, vai depender do contexto aí, né, em que esteja sendo solicitado aí a questão da concordância. Olha esse exemplo. Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Então, nós temos aí o artigo os. Nós temos o pronome, no caso aí o nossos, que é um pronome possessivo, que é masculino e plural, assim como o artigo os está no masculino e plural, o numeral, masculino e plural, 2, brinquedos preferidos. Todo mundo aí tá no masculino e no plural. Então, a concordância aí está certa. Ficaria errado se eu falasse o seguinte, ó. Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Totalmente errado. Não concordou, não harmonizou. Essa questão de harmonizar, né, de observar aí o gênero e o número é extremamente importante. Eu tenho pego muitos textos com sérios problemas de concordância nominal. Então, assim, e não é de adolescente e criança, enfim, já são pessoas que já estão num nível mais elevado aí de ensino. Por quê? Porque deixa passar, porque não entendeu essa regra básica aqui, essa regra geral, né, do harmonizar, do gênero e do número. Então, são palavras-chave. Gênero, número, harmonização. Ou seja, todo mundo aí corretinho. A regra principal. Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre concordância verbal. A concordância verbal, ela estuda as relações de número, novamente, e de pessoa. Só que agora não é relacionado aos nomes, e sim ao verbo. Então, você vai observar se o verbo ele está concordando aí com o sujeito. E aí esse sujeito pode estar no singular, pode estar no plural, pode estar no feminino, no masculino. Aí tem que ter essa observação, tá? Desculpa, masculino e feminino não. Número e pessoa. Eu tô com a minha cabeça lá na concordância nominal. No que se refere o número ao plural? A pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou do plural. Tudo bem? Vamos observar agora dois exemplos que aparecem aí. Sujeito, verbo. Sujeito, verbo. O garoto era esperto. Então, nós temos aí o garoto. Como que eu sei que o garoto é terceira pessoa do singular? Você vai retomar lá na sua memória os pronomes pessoais do caso oblíquo. O garoto pode ser substituído pelo pronome ele, né, que é terceira pessoa do singular. E era, ele está conjugado, o verbo era, né, do verbo ser ou estar, ele está conjugado aí na terceira pessoa do singular. Se eu coloco o garoto eram, tá errado. Por quê? Porque aí o meu verbo está conjugado no plural. Olha aí o exemplo. As garotas eram espertas. As garotas, terceira pessoa do plural. Por quê? Porque elas, eu posso substituir por elas. E o eram, terceira pessoa do plural. Então, nessas duas relações aí, o que é levado em conta? O que merece uma observação a mais? O tipo de sujeito e a sua posição em relação ao verbo. O que é isso? Observar a questão do sujeito. Como é que eu vou saber que um sujeito está no singular, no plural? Você observa. Se você não conseguiu identificar, né, se você não conseguiu identificar o garoto, se está no singular, no plural, e aí, né, se ele tá na terceira pessoa, do singular, plural ou segunda pessoa, você retoma lá os pronomes pessoais do caso oblíquo. É um conteúdo visto lá no sexto ano. Então, talvez, né, talvez tenha ficado esquecido aí da memória, mas é bem tranquilo, tá? Vamos seguir aí. Ó,
Regra geral. Existem inúmeras regras. Como eu disse para vocês, essa revisão ela é um pouco enxuta, ela é mais objetiva. Nós só pegamos os pontos principais para esse momento. Até porque durante a live nós exploramos mais. Regra geral. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Em número e pessoa. O que é núcleo do sujeito? É a parte mais importante do sujeito. Se não tem esse núcleo, o sujeito perde sentido, não tem mais. Nós jamais criticamos tuas atitudes. Verbo criticar. Molhava a rua uma chuvinha fina e fria. Molhar, criticar. O que nós temos aí? No primeiro aí, nós temos o sujeito aí, nós. Esse nós, o que nós temos aí? Nós criticamos. Esse verbo aí, ele tá conjugado aí na segunda pessoa do plural, porque nós é segunda pessoa do plural. E tu, segunda pessoa do singular. Olhava a rua, uma chuvinha fina e fria. Molhava, né? Molhava. E aí o verbo tá no passado, e aí, né, ele foi conjugado aí. Molhava a rua numa chuvinha. O verbo concordando com a frase, com a questão do sujeito. São as regras, né, principais aí da concordância verbal. Então, o que vocês precisam ter em mente? Qual que é a regra geral da concordância nominal e da verbal, que foram essas que eu coloquei aí para vocês. Ah, tô com dúvida, não consegui ainda captar tudo. Me procurem, né? Vocês têm outras fontes de pesquisa, vídeo, correção de exercício. Fizemos também a live de revisão na sexta-feira passada, mas se ficou alguma coisinha, não deixe para que seja perguntado, que seja questionado no dia da diagnóstico, porque aí fica complicado, né? Parar para explicar, não tem nem como, nós não temos nem tempo para isso, tá? Então, qualquer dúvida, um beijo para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Tudo de bom para vocês. Cuidem-se, bons estudos, tá bom? E até a próxima aula, meninos. Tchau, tchau.